Era terça-feira, e eu estava usando o suéter que ele me deu no Natal passado. Aquele verde claro que eu achava que realçava meus olhos. Eu tinha acabado de servir 2 pratos, não 3, porque já tinha me acostumado com eles não ficando mais para o jantar. A esposa dele não gostava de refeições fartas, disse ela, e as crianças estavam sempre muito cansadas. Mesmo assim, servi 2 pratos. A esperança é um hábito difícil de largar, mesmo quando continua te humilhando. Ele chegou às 6. Eu tinha feito frango com arroz, o tipo que ele costumava pedir quando tinha 10 anos, descalço na cozinha, com os braços em volta da minha cintura enquanto eu mexia a panela. Mas agora ele estava parado na porta como alguém que trazia más notícias. Nenhum abraço, nenhum olhar para a mesa. Apenas sua voz, cortante e deliberada. Não se trata de você, mãe. Fiquei ali, segurando a colher de pau, o cabo quente da minha mão e do vapor da panela. Algo no meu peito bateu uma vez, depois afundou. Não perguntei o que ele queria dizer. Não precisava. Dá para perceber quando o chão está prestes a ser tirado de debaixo dos nossos pés. Ele continuou falando sobre como eles precisavam de espaço. Como eu estava me tornando um ponto de estresse. Disse que as crianças se sentiam confusas quando eu mencionava o passado. Que a esposa dele não gostava da maneira como eu falava sobre as coisas. Meu marido, minhas perdas, minha solidão. Que talvez fosse hora de eu pensar em outros arranjos. Era assim que ele chamava. Outros arranjos. Como se eu fosse uma mobília. Sou Mary Carson, 72 anos, e foi nesse momento que soube que eles já tinham feito esses arranjos, e eu não fui convidada a participar. Nem esperavam que eu participasse. Ele me entregou uma pasta. Lembro-me do peso dela. Leve, mas definitiva. Dentro, havia folhetos. Comunidades para idosos. Uma lista de opções locais. Uma folha digitada com números de telefone e tópicos. Ele disse que eles tinham analisado algumas boas opções. Disse que ajudaria na transição. Então ele olhou para o relógio. Fiquei ali, em minha própria casa, com o frango queimando na panela, 2 pratos esfriando na mesa, ouvindo meu filho me programar para fora da vida dele como se fosse uma tarefa. Não havia nem raiva em sua voz. Apenas uma frieza estéril e praticada. O tipo de frieza que as pessoas usam quando querem parecer racionais enquanto fazem algo cruel. Lembro-me de pensar em como ele parecia o pai naquele momento. Desapegado. Profissional. Cuidadoso para não deixar marcas. Não me lembro do que disse, se é que disse alguma coisa. Talvez eu tenha concordado. Talvez eu tenha me sentado. Minhas mãos tremiam. Não muito, apenas aquele tremor silencioso que os idosos sentem quando o nível de açúcar no sangue cai ou quando sua dignidade está sendo silenciosamente destruída. Ele saiu depois de 10 minutos. Não levei nenhuma sobra. Não olhou para trás. Naquela noite, abri a pasta. Virei cada página lentamente. Li sobre planos de refeições, programas de condicionamento físico, engajamento social. Idosos sorridentes com expressões plásticas. Quartos com pisos fáceis de limpar. Corredores largos o suficiente para pedestres. Eles escolheram um que fosse perto deles, mas longe o suficiente para que eu não aparecesse. Li nas entrelinhas. Não se tratava das minhas necessidades. Tratava-se do conforto deles. Naquela noite, dormi de roupa, em cima da cama. A luz permaneceu acesa. Não chorei. Já passei disso há muito tempo. O que senti foi algo mais frio. Uma espécie de clima interno. Não uma tempestade, não, mais como geada. Um silêncio rastejante que começa nas janelas e se aprofunda até que até as paredes param de falar. Na manhã seguinte, fiz café. Preto. Sem torrada. Sem ovos. A cozinha estava silenciosa demais. Eu ainda sentia o cheiro do jantar da noite anterior, agora um fantasma azedo no ar. O prato que eu havia posto para ele ainda estava na mesa. Lavei-o e coloquei-o de volta na prateleira. Fiquei sentado à mesa da cozinha por 1 hora e não disse nada. Nem para mim mesmo.
Então, abri a gaveta perto da geladeira e tirei o envelope pardo que eu guardava lá desde fevereiro. Dentro dele, havia cópias da escritura da minha casa, do meu testamento vitalício. Tudo que eu achava que tinha resolvido quando ainda acreditava que ele cuidaria das coisas com honra. Quando eu achava que ser uma boa mãe me daria um bom final. Passei o dedo pela borda do envelope. Sussurrei em voz alta, tão baixo que me assustei. Não, não vai terminar assim. Fechei a pasta que ele me deu e a coloquei sob a pilha de correspondência indesejada perto do telefone. Então, peguei uma caneta e comecei a fazer uma lista. Nomes, números, lugares de que me lembrava de uma vida que eu costumava ter, pessoas que não me deviam nada, mas que um dia me amaram sem um roteiro. Eu ainda não estava fazendo ligações. Ainda não. Eu só precisava ver os nomes no papel. Eu precisava me lembrar de que já fui importante para alguém, antes de me tornar um fardo com uma data de aniversário. A luz lá fora mudou por volta das 11 da manhã. Um cinza mais suave se espalhava pelo quintal. As folhas ainda não estavam mudando de cor, mas dava para sentir aquele silêncio antes da mudança das estações. Aquela pausa sagrada quando a terra expira antes de se soltar. Fiquei sentado e esperei. Eu sabia que algo estava por vir. Só não sabia ainda que seria eu. Inscreva-se e conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado. Houve um tempo em que tudo o que eu tocava era para ele. Cada hora do meu dia era moldada em torno das suas necessidades, dos seus humores, das suas fomes. Eu costumava preparar o lanche dele com tanto cuidado, mesmo quando mal conseguia comprar o meu. Sanduíches de presunto embrulhados em papel manteiga, um guardanapo dobrado com uma carinha sorridente desenhada no canto. Ele me disse uma vez que nenhuma das outras crianças ganhava isso. Eu sorria como se não fosse nada. Mas não era nada para mim. Quando você é mãe e não tem mais ninguém em quem se apoiar, você se curva em algo inquebrável. Foi o que eu fiz. Eu me curvei. Me estiquei. Me absorvi. O pai dele foi embora quando meu filho tinha 7 anos, e mesmo que devesse ter sido um alívio, não foi. Um homem não precisa ser violento para causar danos. Ele pode simplesmente desaparecer, uma conversa de cada vez. Lembro-me do dia em que os papéis do divórcio chegaram pelo correio. Meu filho estava lá fora brincando com um graveto, desenhando linhas na terra como se estivesse tentando mapear uma saída. Fiquei em pé na pia, com o envelope aberto nas mãos, e senti algo se soltar no meu peito. Não tristeza, mas espaço. O tipo de tristeza que me assustava porque eu não sabia quem eu seria sem o peso de outra pessoa nas minhas costas. Mas eu não desabei. Eu trabalhava. Noites no supermercado. Sábados na secretaria da igreja. Cuidando de crianças quando eu tinha tempo. Eu disse a mim mesma que um dia ele veria aquele tipo de amor, o tipo que não é barulhento, mas constante. Eu disse a mim mesma que ele carregaria isso na alma. Sim, por um tempo. No ensino médio, ele ainda me beijava no rosto quando ninguém estava olhando. Ainda me trazia margaridas do terreno coberto de mato no fim da rua. Ele tirava boas notas. Mantinha o toque de recolher. Quando ele se formou, comprei um terno para ele na seção de descontos da Sears e costurei a bainha eu mesma. Ainda tenho a foto daquele dia, escondida atrás de um velho cartão de receita na minha gaveta. Ele está parado ao meu lado, alto e semicerrando os olhos para o sol, minha mão mal tocando suas costas. Ele foi para a faculdade a 2 estados de distância. O primeiro da família a ir. Eu o levei até lá no velho Honda, com os nós dos dedos brancos no volante. Ajudei-o a carregar caixas 3 lances de escada acima. Depois fui para um motel e chorei em uma toalha de mão porque não parecia orgulho. Parecia que algo tinha sido discretamente roubado de mim, e eu não tinha permissão para pedir de volta. Mas ele me ligou naquela noite. Disse que sentia falta do som da nossa casa. Disse que ninguém sabia fazer arroz como eu. E eu me agarrei a isso, como um fósforo aceso no escuro. Depois da faculdade, ele se afastou. Não no começo, não de uma vez só, mas, a cada ano,
Os telefonemas diminuíam. As visitas diminuíam. As férias se tornavam pequenos pacotes apertados de obrigações. Ele a conheceu em um evento de networking, disse ele. Ela era ambiciosa. Gostava de organizar a própria vida, fosse lá o que isso significasse. Na primeira vez que a conheci, ela me deu um sorriso que parecia um favor. Levei uma torta para ela, comprada pronta, mas tentei fingir que era minha. Ela a cutucou com a ponta do garfo e disse que não comia mais açúcar. Eles se casaram na primavera. Eu usei um vestido azul marinho com pequenas pérolas costuradas nas mangas. Ninguém me mencionou durante os discursos. Nem mesmo ele. Observei-os cortar o bolo, com a mão dela cobrindo a dele, e senti algo definitivo se acomodar no meu estômago como cimento fresco. Disse a mim mesma que estava sendo bomba. Que mães não deveriam ser vistas em dias como aquele. Que amor significava dar um passo para trás quando chegasse a hora. Mesmo assim, esperei. Me fiz útil. Quando eles tiveram o primeiro filho, apareci com uma caçarola e um pequeno cobertor branco que eu tinha feito de crochê com sobras de lã. Ela agradeceu e colocou numa prateleira. Percebi que, toda vez que eu a visitava, as coisas que eu trazia desapareciam. Silenciosamente, sem alarde. Um cachecol aqui. Um livro ali. Comecei a me perguntar se ela ao menos tinha contado a ele que eu tinha trazido. Ele nunca perguntou. Ele nunca percebeu. Ele amava os filhos, eu percebia isso. E eu também os amava, embora sempre sentisse que precisava programar esse amor. Esperar a minha vez. Ser condescendente. Quando o mais novo chorou por mim e me chamou de Mima, fui corrigida. Nana é menos confusa, disse ela. Já temos uma Mima do meu lado. Senti. Mudei meu nome para eles. De novo. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse dito não com mais frequência. Não, não vou me reescrever. Não, não vou sumir no fundo. Mas, naquela época, o não parecia perigoso. O não parecia rejeição. E eu não suportaria ser rejeitada novamente. Então eu me suavizei. Repetidamente. Até que fiquei quase invisível. Quando meu filho começou a dizer coisas como estamos muito ocupados, talvez você não devesse falar tanto do papai ou só queremos viver o presente, eu concordei. Sorri. Aprendi a desaparecer sem sair do quarto. Eu não queria ser a mãe amarga. A mãe difícil. Eu queria ser prestativa. Necessária. Fácil de visitar. Fácil de esquecer. Essa é a armadilha que ninguém te conta. Se você amar com delicadeza, se apagar suas necessidades por tempo suficiente, eles começarão a acreditar que você nunca teve nenhuma. E é assim que acabam dizendo que sua presença é um ponto de estresse. Que talvez você precise de outros arranjos. É assim que você acaba sozinho na cozinha, reaquecendo o passado e percebendo que ninguém mais trouxe um garfo. É assim que você acaba falando em um gravador, tentando costurar seu próprio nome. E dizendo isso de novo, só para ouvir em voz alta. Mary Carson. 72. Ainda aqui. Uma semana depois que ele me entregou a pasta, encontrei o papel. Não estava escondido. Apenas guardado no fundo da gaveta do armário do corredor. Aquela com a maçaneta solta que sempre girava demais. Eu o abri procurando pilhas para o rádio. Eu ainda ouvia rádio algumas noites, quando o silêncio se tornava mais forte. A gaveta emperrou na metade. Dei um puxaldino. E lá estava. Não pilhas, mas uma folha de papel de impressora dobrada com meu nome escrito na parte superior em uma fonte que eu não reconheci. Embaixo. Solicitação de planejamento de transição antecipada. Um formulário de uma empresa que eu nunca havia contatado. E na seção Contato e Autorização, o nome do meu filho estava digitado ordenadamente ao lado do meu, seguido por uma marca de seleção abaixo principal tomador de decisões. Sentei-me no chão, o papel amassando levemente na minha mão. O ar no corredor parecia rarefeito. Li 2 vezes, depois outra. Não era apenas um folheto ou uma sugestão. Era um registro. Um passo. Algo oficial.
Olhei a data no topo. 3 de abril. 4 meses atrás. Foi isso que me deixou sem fôlego. Eles estavam planejando tudo discretamente. Enquanto eu fazia sopa de domingo e perguntava sobre os projetos escolares das crianças, eles visitavam as instalações, assinavam formulários de interesse, colecionavam panfletos brilhantes e chamavam isso de ajuda. Meu filho, o menino que carreguei durante 2 abortos espontâneos e uma cesárea de emergência, assinou como responsável. Como se eu não fosse mais capaz de decidir onde meu corpo dormiria. Como se minha letra não importasse mais. Eu não gritei. Esse tipo de traição não se inflama, afunda. Se instala nos pulmões e torna a respiração difícil. Coloquei o papel de volta na gaveta e fechei-a com cuidado, como algo frágil. Ou radioativo. Mais tarde naquele dia, sentei-me na sala de estar, segurando uma caneta que não usava e um caderno que não abria há anos. Meu nome ficou estranho quando o escrevi. Maria Evelyn Carson. Eu costumava escrever no topo dos formulários escolares. Formulários de imposto de renda. Cheques de aniversário. Mas agora parecia que eu estava provando algo. Como se estivesse deixando um bilhete para mim mesma. Você ainda está aqui. Você ainda tem voz. Não o confrontei. Não liguei. Não fui até lá com o papel na mão exigindo uma explicação. Não é assim que eu funciono. Não mais. Aprendi o que as pessoas realmente dizem quando dizem coisas como não tem a ver com você. Querem dizer que você não pode ficar chateado. Querem dizer para eu ficar quieto enquanto faço o que já decidi fazer. Então não lhe dei a chance de explicar. Em vez disso, eu escutei. Escutei de verdade. Para tudo que eu havia ignorado antes. A maneira como ela falava comigo como uma assistente educada, não como uma nora. A maneira como ele usava frases como no melhor interesse dela e nós discutimos isso. A maneira como tiraram meu nome da sala, uma sílaba cuidadosa de cada vez. Lembrei-me de um momento, talvez um mês atrás, quando vi um molho de chaves na mesa do corredor com a etiqueta vovó. Pensei que fossem minhas. Sorri e disse: "Ah, obrigada, perdi estas chaves semana passada." Ela me olhou sem entender. Depois, olhou para as chaves. Depois, para o outro lado. Eles não eram para mim. Eram uma cópia para a mãe dela. Agora me dominou. Todas as pequenas edições, os momentos reduzidos a nada. Os feriados com cadeiras faltando. As mensagens não devolvidas. As fotos de família que não precisavam do meu rosto. Nada disso foi acidental. Era um roteiro. Uma coreografia. Eu tinha sido aliviada com elegância. Como se isso tornasse tudo menos cruel. Peguei o álbum de fotos naquela noite. Aquele com capa de veludo vermelho e detalhes dourados nas bordas. Eu não o tocava havia anos. Meus dedos se moveram automaticamente. Dia do casamento, bebê recém-nascido, aniversários no quintal. O sorriso que eu tinha naquela época era real. Eu sei que era. Lembro-me do peso daquela alegria. Mas olhar para ele agora era como olhar pelas janelas de outra pessoa. Havia uma foto dele no balanço, com 6 anos, chutando o ar e gritando para eu olhar. Eu tinha tirado aquela foto da varanda, com o café na mão, o roupão ainda úmido da secadora. O cabelo dele estava grudado na testa. A boca aberta, em meio à risada. Pressionei meus dedos contra a foto. Para onde ele foi? Talvez ele ainda esteja lá, em algum lugar sob o homem que agora assina os papéis em meu nome. Mas não sou mais a pessoa a quem ele recorre. Ele tem outra pessoa para quem ligar. Alguém mais jovem, com respostas gentis e um lar bem cuidado. Alguém que não carrega o peso de quem ele costumava ser. Deixei o álbum de fotos aberto sobre a mesa e fui fazer chá. Quando voltei, fechei-o. Com cuidado. Em silêncio. Como um livro que eu não precisava terminar. Comecei a juntar pequenas coisas nos dias seguintes. Não por pânico. Por clareza. Certidão de nascimento. Cartão médico. Passport. Meu talão de cheques com o botão de rosa na capa. Esses eram os pedaços do meu nome,
A prova de que eu não tinha desaparecido só porque decidiram que eu deveria. Não contei a ninguém. Não precisava. O silêncio se tornou minha testemunha. Cada item que eu reunia parecia um fio, me puxando de volta para algo que eu não tinha percebido que havia perdido. A posse. Do meu tempo. Da minha respiração. Da minha pele. Do meu futuro. Acho que esperavam que eu fosse junto. Que dissesse sim, como sempre. Que fosse grato. Mas dessa vez, a única coisa que senti foi estar acordado. Acordado e inacabado. E isso, eu acho, os assustou mais do que qualquer raiva. Porque quando uma mulher como eu fica quieta, muito quieta, ela não desiste. Ela está se preparando. A mente não se estilhaça de uma só vez. Ela se rompe ao longo das costuras que passou anos fingindo que não existiam. Silenciosamente. Para dentro. Como um rasgo suave no forro do seu casaco. Invisível para todos, menos para você, e somente quando o vento sopra. O vento veio na noite em que eu estava sentado à mesa da cozinha, olhando para um garfo que eu não conseguia me lembrar de ter largado. Eu tinha feito o jantar, embora não me lembre de tê-lo comido. Algumas fatias de peru frio. Uma colherada de purê de abóbora. Tudo bege e macio. Olhei para aquele garfo como se fosse uma pergunta que eu não soubesse responder. Foi então que eu disse, em voz alta, como um sussurro para Deus ou para a parede: você não vai me fazer desaparecer. Soava estranho no ar. Não era raiva. Nem mesmo coragem. Apenas verdade. Como uma frase que estava viva na minha língua há muito tempo e finalmente encontrou o ar de que precisava. Olhei para as paredes ao meu redor. A casa que eu mantivera limpa, as fotografias que tirara o pó, o sofá que eu mesma estofara depois que ele derramou suco de uva nele na terceira série. Cada objeto tinha uma lembrança encadeada. Um recibo de amor. E, no entanto, nada disso me protegera. O amor não é uma armadura. É um presente. E às vezes é uma carta que nunca é lida. Abri a gaveta da minha mesa e peguei um bloco de notas amarelo. Eu não sabia o que escrever. Só sabia que minha mão precisava se mexer. Precisava provar que eu ainda existia, colocando tinta no papel. Comecei com uma lista. 1. Ligue para meu advogado. 2. Solicitar novos formulários de procuração médica. 3. Transfer chaves duplicadas. 4. Faça backup de arquivos importantes. 5. Encontre um lugar perto da água. A última me surpreendeu. Eu não sabia que queria aquilo até escrevê-la. Mas havia algo nela que me parecia necessário, como se meu corpo pedisse ar salgado e o som de algo maior do que todo aquele barulho. Dei uma volta. 2 vezes. Naquela noite, dormi sem a televisão ligada. Eu queria silêncio. Queria ouvir minha própria respiração e lembrar que era minha. De manhã, liguei para Lilia. Não nos falávamos há quase 5 anos. Não porque estivéssemos com raiva, só porque o tempo pode diluir até as tintas mais fortes. Ela atendeu no segundo toque. Maria, ela disse. Meu Deus. Eu estava pensando em você. Eu não chorei. Não expliquei tudo. Só perguntei se ela ainda tinha vaga no pequeno apartamento alugado que ela costumava mencionar perto do lago. Ela tinha. Não era grande. Mas tinha uma varanda com tela e vinha com uma poltrona surrada que pertencera ao pai dela. Eu vou levar, eu disse. Ela não perguntou por quê. Aquele foi o primeiro momento em que me senti real novamente. Inútil. Intolerável. Real. Mais tarde naquela tarde, andei pela casa. Com uma pequena caixa de papelão e a enchi apenas com o que precisava. O colar da minha mãe, uma foto minha de antes de ser esposa ou mãe de alguém. Um cartão da biblioteca. Um cachecol que ainda cheirava a lavanda. Alguns envelopes com documentos, dobrados com precisão, presos com prendedores de papel, como se eu estivesse construindo um arquivo para a mulher que eu costumava ser. Eu não estava correndo. Foi o que eu disse a mim mesmo. Eu estava recuperando. É diferente. Correr significa medo. Resgatar significa lembrar que você nunca foi o fraco. Apenas o quieto. Aquele que pensou que a paciência lhe garantiria a permanência.
Naquela noite entrei na internet e verifiquei a escritura. Meu nome ainda era o único nele. Isso me confortou, mais do que eu queria admitir. O papel não mente. Ele não sorri enquanto planeja seu apagamento. Ele simplesmente fica lá, guardando seu nome como uma verdade. Na manhã seguinte, imprimi os formulários. Mudei minha procuração. Retirei o nome do meu filho de todos os documentos que ele assinava com o devido respeito. Substituí-o por um advogado cujo aperto de mão era seco e cujos olhos não tinham pena de mim. Ele perguntou se eu queria deixar uma carta. Algo explicando as mudanças. Não, eu disse. Deixe o silêncio explicar. Ele assentiu. Ele já tinha visto isso antes. Na sexta-feira, as cópias estavam assinadas, autenticadas e arquivadas. Guardei-as numa pasta marcada com tinta preta grossa. MC Final. Minhas iniciais. Não são mamãe. Não são vovó. Só eu. Abri uma nova conta bancária e transferi as poucas economias que tinha. Deixei a antiga com $100 e uma nota na linha de memorando. Para encerramento. Não arrumei tudo. Só o suficiente para recomeçar. Uma mala. Um casaco. 3 suéteres. O vermelho eu comprei com meu primeiro salário, antes de ser o que alguém quisesse. Antes de sair, caminhei por cada cômodo e sussurrei um agradecimento. Não às paredes, mas à versão de mim que havia vivido ali. Obrigado por sobreviver aqui. Obrigado por não desistir quando ninguém percebeu. Obrigado por ficar até você estar pronto para ir embora. Então coloquei a chave da casa no balcão da cozinha com um post-it amarelo que dizia simplesmente: não encaminhe. Não siga. Ao meio-dia, eu estava no carro, as rodas girando sob mim como o fechamento de um capítulo com muitas notas de rodapé e poucas frases escritas com minha própria voz. Não olhei para trás. Não há necessidade de dizer adeus a um lugar que já parou de te chamar pelo nome. Dirigi para o norte, em direção ao lago. Em direção a um ar que não tinha a forma das expectativas deles. Em direção a algo que eu não precisava justificar. Eu não estava de luto. Eu estava chegando. Afinal, a casa do lago era menor do que eu me lembrava. Lilian tinha me dito que agora era apenas um quarto. O andar de cima tinha sido fechado depois que seus joelhos começaram a lhe dar problemas. Mas não parecia menor. Parecia o suficiente. Uma linha bem definida em torno do que eu podia carregar. Havia um balanço na varanda com correntes enferrujadas que cantavam quando o vento as movia. Lá dentro, o papel de parede estava descascando nos cantos, e o piso tinha pontos moles onde as tábuas gemiam quando eu caminhava sobre elas. Mas era meu, não de nome, mas de escolha. Isso fazia toda a diferença. Lilian me deixou um bilhete e um pão enrolado numa toalha. O bilhete dizia: leite na geladeira, café na prateleira e uma garrafa de vinho embaixo da pia para quando você estiver pronto para respirar novamente. Ela sabia que não devia pedir detalhes. Sempre pedirá. Sentei-me no chão com o pão no colo e me deixei sentir o silêncio. Não o silêncio pesado de ser ignorado, era um silêncio limpo e amplo. Do tipo que não espera nada de você. Do tipo em que você pode se esticar por dentro sem bater em uma parede. Levei menos de 4 dias para desfazer tudo o que eles achavam que tinham trancado. 4 dias para mover o chão em que pisavam como se lhes pertencesse. É assim que funciona o controle, as pessoas só o têm se você o entregar. E eu vinha entregando pedaços de mim há anos sem perceber o quão pouco eles pesavam. Agora eu estava pegando aqueles pedaços de volta. Não com raiva. Não para provar nada. Só para me sentir inteiro antes de sair do palco. Na manhã seguinte, fiz uma lista no verso de um recibo de supermercado. Encontre um novo médico. Atualizar endereço para correspondência. Alterar contato de emergência para Lilian. Queime papéis velhos. Sente-se na varanda ao pôr do sol. Foi bom escrever isso. Como criar novas raízes no solo. Comecei com o médico. Encontrei uma clínica a 15 minutos de distância, numa estrada sinuosa ladeada por bétulas. A enfermeira da recepção tinha cabelos grisalhos e me chamava de querida sem soar falsa.
Preenchi os formulários lentamente. Na linha marcada em caso de emergência, entre em contato, escrevi o nome completo de Lilian e seu número em letras maiúsculas cuidadosas. Minha mão não tremeu. Mais tarde naquela tarde, caminhei até o final do cais atrás da casa. A água estava parada e as árvores se inclinavam em direção aos próprios reflexos, como se estivessem fazendo check-in. Peguei a pasta que havia trazido comigo, aquela marcada MSC, final, e peguei 3 folhas das quais não precisava mais. Uma delas era a carta original da instituição. Aquela com meu nome digitado abaixo do dele. Uma delas foi a forma de transição inicial. E um deles foi o primeiro rascunho de um testamento que escrevi anos atrás, quando eu acreditava em passar as coisas adiante. Acendi um fósforo na caixa e observei a chama se acender. As bordas se curvaram rapidamente, como se o papel estivesse pronto para ser solto. Deixei-as cair, uma a uma, na lata de metal que eu trouxera da cozinha. As cinzas se acumularam em dobras suaves e cinzentas, silenciosas como uma respiração. Eu não chorei. Eu não me regozijei. Fiquei apenas observando o fogo fazer seu trabalho e depois joguei as cinzas no lago. Deixe-os ir à deriva. Deixe que eles sejam o passado de outra pessoa. De volta para dentro, lavei as mãos. A pia engasgou uma vez antes de esquentar. Fiquei ali um tempo, com as palmas das mãos abertas sob a água corrente, como se estivesse enxaguando não apenas papel, mas os anos que passei me provando para pessoas que já tinham se decidido. Mais tarde naquela noite, abri o vinho. Tinha gosto de framboesa e pedra velha. Servi um copo, depois outro, não porque precisasse esquecer, mas porque finalmente não precisava me lembrar de tudo de uma vez. Meu telefone vibrou por volta das 9. Era uma mensagem do meu filho. Olá, só para dar uma olhada. Está tudo bem? Li 3 vezes. Sem pontuação. Sem pedido de desculpas. Apenas uma linha jogada no escuro, esperando que alguém a puxasse de volta. Eu não respondi. Virei o telefone para baixo e o empurrei sobre a mesa como se fosse uma conta que eu não devia mais. Nos dias que se seguiram, mais mensagens chegaram. Mãe, você deixou sua correspondência aqui. Devo encaminhar? As crianças perguntaram por você. Quer vir aqui neste fim de semana? Ei! Acho que você está bravo comigo. Aconteceu alguma coisa? Cada um como uma pedra saltando sobre a superfície de algo que nunca se deram ao trabalho de observar antes. Mas eu fiquei parado. Deixei as ondulações desaparecerem sem persegui-las. Eles não estavam tentando alcançar meu. Eles estavam alcançando a versão de mim que costumava responder. Que costumava dizer sim antes mesmo da pergunta ser feita. Essa versão tinha desaparecido. Certa manhã, caminhei até a cidade. O restaurante na rua principal tinha uma placa de giz na frente que dizia venha como quiser. O café está quente. Lá dentro, uma mulher mais ou menos da minha idade me indicou uma mesa. Ela usava um avental amarelo e chamava todo mundo de doce. Sentei-me e pedi ovos mexidos e torrada, e quando ela perguntou se eu queria geleia, aceitei sem pensar em calorias ou custo. Um homem na mesa ao lado me cumprimentou com um aceno de cabeça. Ele me pareceu familiar, embora eu não conseguisse me lembrar. Ele não me perguntou de onde eu era. Apenas deslizou sobre o creme quando o peguei. Aquele pequeno gesto gentil me pareceu uma oferenda. Depois do café da manhã, caminhei para casa pela trilha de cascalho que margeava a mata. Um gaio azul me seguiu por um tempo, com um canto alto e firme. Sorri e disse em voz alta: eu ouço você. E pela primeira vez, não me senti bobo falando com algo que não conseguia responder. Naquela noite, encontrei um velho caderno espiral em um dos armários. Na primeira página, escrevi coisas que eu recuperei. Então listei o meu nome, meu tempo, minha história, meu silêncio, meu próximo capítulo, sublinhei o último. Porque de agora em diante eu não iria pedir permissão para existir. E eu não ia explicar para onde fui. Levaram 6 dias para perceber que eu tinha sumido. Não fisicamente, talvez, o carro sumindo da garagem, a correspondência se acumulando.
Essa parte não pareceu incomodá-los. Mas o silêncio, sim. A ausência de resposta. O vazio onde costumava estar o meu sim. A primeira onda real veio na forma de uma mensagem de voz. Eu a ouvi no 7º dia, sentado na casa do lago com meu chá esfriando. Oi, mãe. Só ligando para saber se você está bem. Nós, passamos aqui ontem, e parece que... Talvez você tenha ido a algum lugar? Pode me ligar? Ou pelo menos mandar mensagem. Só quero ter certeza de que você está bem. Ele parecia nervoso, mas não preocupado. Ainda não. Ainda havia uma certa suposição subjacente. O tipo de suposição que surge depois de anos em que alguém sempre aparece. Não retornei à ligação. Mais tarde naquela tarde, as mensagens começaram. Você foi a algum lugar? Pensei em nos contar se tivesse planos. As crianças sentem sua falta. Me avise quando pudermos passar por aqui. Sério, você está bem? Você está nos assustando. Porra eles para fora. Isso me fez rir. Baixinho, para mim mesmo, com a boca fechada nas costas da minha mão. Houve tantos dias em que fiquei sentado em minha própria casa, invisível, não ouvido, apagado, e nenhuma vez me perguntaram se eu estava apavorada. Ou solitariat. Ou com dor. Mas agora que eu havia ficado em silêncio, agora que minhas respostas não eram mais garantidas, eles não aguentavam mais. O silêncio havia se tornado uma linguagem própria. Uma linguagem que eles não sabiam traduzir. Alguns dias depois, Lilian me entregou seu telefone sem fio com um olhar. Ele tinha ligado para ela. Isso me surpreendeu. Encostei o telefone no ouvido e esperei. Ele já estava falando. Mãe, está tudo bem? Você não disse nada. Você simplesmente foi embora. Quer dizer, eu não entendo. Sua voz era fina. Incerta. E pela primeira vez em anos, percebi que ele não estava acostumado a não entender. Ele construiu uma vida com base na minha previsibilidade. Na minha disponibilidade. No meu sim. Agora, diante da minha, nenhuma resposta, ele estava se debatendo. Eu não disse nada. Só escutei. Deixei que ele despejasse toda a sua confusão na fila. Só queremos ajudar, disse ele. Pensamos que seria melhor se as coisas fossem mais estruturadas para você. Mais apoiadas. Você não precisava ir assim. Lá estava. Estruturado. Supertato. Palavras que usam a gentileza como uma máscara. O que ele queria dizer era controlado. O que ele queria dizer era monitorado. O que ele queria dizer era que você não pode mais decidir. Deixei o silêncio se estender. Eu podia senti-lo tentando preenchê-lo. Você sabe que as crianças têm perguntado, acrescentou. Elas fizeram cartões. Elas querem te ver. Podemos dar um jeito. Vamos conversar. Olhei para o lago pela janela. O céu estava com um cinza suave e sereno. Estou segura, eu disse finalmente. É tudo o que você precisa saber. Mãe, estou segura. Repeti. Só isso. Então desliguei. Lilian não perguntou o que ele disse. Ela me entregou um biscoito e voltou para as palavras cruzadas. É assim que funcionam os velhos amigos. Eles não precisam de um colapso para entender quando algo importa. No dia seguinte, recebi um e-mail. O assunto dizia: por favor, leia isto. O corpo do e-mail era uma parede de texto. Desajeitado, emotivo, vagamente acusatório. Ele disse que não entendia por que eu os havia excluído. Que eu sempre fui o centro da família. Que era injusto puni-los daquele jeito. Injusto. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por horas. Pensei em todas as vezes em que me sentei no sofá deles com as mãos cruzadas no colo, esperando ser reconhecida. Nos feriados em que eu levava tortas que ninguém comia. No aniversário em que me deram uma vela de lavanda e disseram: achávamos que você gostava de coisas tranquilas. E agora, quando finalmente reivindiquei o silêncio em meus próprios termos, foi injusto. Eu não respondi. Poucos dias depois, ele postou uma foto nas redes sociais.
Uma imagem das crianças segurando cartazes que diziam sentimos sua falta. Vovó e volte logo para casa. A legenda dizia: família é tudo. Mesmo quando é complicado. Era uma isca. Refinada e pública. O tipo de mensagem criada para representar o amor e, ao mesmo tempo, controlar discretamente a narrativa. Não comentei. Mas observei. E notei os comentários abaixo. Pessoas escrevendo coisas como espero que esteja tudo bem. E ela tem sorte de ter um filho tão carinhoso. Essa ficou comigo. Sortudo. Como se o silêncio, a distância e a condescendência fossem atos de amor. Como se desaparecer educadamente fosse a mesma coisa que ser querido. Fechei o aplicativo e desliguei o celular. Em vez disso, abri meu caderno. Dia 13. Ainda tranquilo. Ainda cheio. Havia uma calma se instalando em meus ossos agora. Não paz, ainda não. Mas clareza. Do tipo que não se precipita, mas cresce como um sistema radicular. Invisível no início. E então, de repente, mantendo tudo no lugar. Naquela noite, acendi uma vela na varanda e sentei-me descalço no balanço, deixando o vento levantar a barra da minha calça. Uma pequena mariposa pousou no meu joelho e ficou lá. Não a espancei. Eles estavam se desfazendo lentamente. Não porque eu gritei. Não porque eu os xinguei ou os interrompi com raiva. Mas porque eu finalmente fiz a única coisa que eles não esperavam. Fiquei quieto. E naquele silêncio, eles ouviram tudo o que tinham escolhido não ouvir antes. Existe um tipo de paz que vem depois do barulho, não a paz que você conquista ao resolver algo, mas o tipo de paz que se instala quando você deixa de precisar resolvê-lo. Foi isso que encontrei perto do lago. Não respostas. Não um encerramento. Apenas a gentil decência de não ter mais que me explicar. As manhãs começavam com o som do vento nas árvores, sem passos no andar de cima. Sem portas batendo, sem vozes discutindo no quarto ao lado, sem a ideia de ser a reflexão tardia de alguém. Eu me levantava devagar. Deixava a luz do sol se espalhar pelo meu pequeno quarto como se tivesse pedido permissão. Aprendi o ritmo deste lugar. A chaleira velha leva 6 minutos para ferver. O chão rende perto da despensa. O tordo começa a cantar por volta das 6h45. Não preciso mais de relógio. Meus dias não estão sendo medidos pela agenda de ninguém além da minha. A biblioteca local fica a 2 ruas do restaurante, escondida atrás de uma loja de ferragens e de uma barbearia extinta. A placa na porta diz: abra se você ver as luzes acesas. Vou 2 vezes por semana. Pego livros de mulheres que falam com clareza e vivem sozinhas. Leio na varanda, enrolada num cobertor com um leve cheiro de cedro e sabão velho. Ninguém me interrompe. Ninguém pergunta o que estou lendo, nem por quê. Tem um garoto, eu digo garoto, mas ele provavelmente tem uns 30 anos. Que trabalha no caixa. O nome dele é David. Ele usa camisas de flanela em todas as estações e tem o tipo de voz que não tenta preencher a sala. Ele me contou que foi criado pela avó e que ela fazia geleia de dente de leão. A primeira vez que ele me disse isso, eu sorri e disse: espero que você ainda se lembre do sabor. Ele disse que sim. Ela se certificou disso. Não conversamos muito. Ele não se intromete. Mas quando carimba meu cartão da biblioteca, ele me olha nos olhos. Não através de mim. Isso é raro. Você começa a notar quando acontece. Numa tarde de terça-feira, encontrei um pequeno envelope dentro de um livro que havia pegado emprestado. Um romance policial com lombada azul claro. Dentro, havia uma folha de samambaia prensada e um bilhete, escrito à mão em letra legível. Caso você precise de algo ainda vivo. Não estava assinado. Eu não precisava. Eu guardei. Agora está na gaveta ao lado da minha cama, ao lado dos meus óculos e de uma lata de balas de menta que tomo antes de dormir. Algumas semanas atrás, plantei sementes de flores silvestres em uma fileira ao longo da cerca dos fundos. Lilian as trouxe em um saco de papel pardo, com sua letra curvada no topo, para a cor. Plantamos em silêncio, com os joelhos na terra, o ar repleto de cantos de pássaros.
Quando terminamos, ela me entregou um jarro d'água e disse: Você não precisa dizer nada, sabe? Eu assenti. Essa é a língua que falamos agora. A língua da presença. Não requer interpretação. Parei de olhar para o meu celular completamente. Dixo numa gaveta. Desligado. Quando ando pela cidade, observo as pessoas ao meu redor sem me perguntar o que pensam de mim. Isso costumava ser constante. A necessidade de ser aprovada, incluída, convidada. Não sinto mais isso. Não estou esperando ser escolhida. Eu já me escolhi. Uma vizinha chamada Maria me traz mel a cada poucas semanas. Potinhos embrulhados em musselina. As abelhas dela vivem logo depois da linha das árvores. Ela diz que elas não picam se você cantar enquanto trabalha. Eu disse a ela que nunca fui muito bom cantor. Ela riu e disse: Talvez você ainda não tenha escolhido a música certa. Naquela noite, cantarolei para mim mesma enquanto dobrava a roupa. Não era uma música que eu conhecesse. Apenas uma sequência de notas. Mas era minha. E isso bastava. Há um banco perto do lago onde me sento quase todas as noites. De lá, consigo ver a água mudar de cor, prateada pela manhã, verde claro à tarde, azul escuro ao anoitecer. Ninguém mais se senta ali. Acho que até se esqueceram de que ele está ali. Eu gosto disso. Tornou-se meu lugar de testemunha. Há um mês, escrevi uma carta para mim mesmo. Eu não assinei. Só escrevi. Você fez a coisa corajosa. A coisa silenciosa. A coisa necessária. Eles não vão entender agora. Talvez nunca. Mas você entende. Você sempre entendeu. Dobrei-o e coloquei-o atrás de uma tábua solta na varanda. Não pretendo lê-lo novamente. Mas está lá. Para o caso de eu esquecer quem sou quando o vento soprar. Há alguns dias, as flores começaram a desabrochar. Não todas, apenas algumas. Um toque de vermelho. Uma pequena explosão de amarelo. Fiquei ali descalça, com a terra macia sob mim, e senti algo florescer em mim também. Não exatamente alegria, mas firmeza. Você não percebe o quanto da sua vida passou encolhendo até que finalmente se expande e sente o ar entrando. Ainda há momentos em que penso neles. Meu filho. As crianças. Ela. A casa que deixei para trás. Deixo os pensamentos virem como ondas. Não os paro. Apenas os deixo subir e descer, como a água sempre faz quando é deixada sozinha por tempo suficiente. Às vezes me pergunto se as crianças se lembram de como eu trançava os cabelos delas ou de ler histórias com vozes para cada animal. Espero que sim. Mas também sei que essas memórias agora pertencem a elas. Elas não são mais um fardo para mim. Perdi muito peso desde que cheguei aqui. Não sinto falta disso. Comecei a assinar meu nome novamente, em cartões de biblioteca, cartas, novas contas. Toda vez que escrevo Maria Evelyn Carson, pressiono o papel com o M pouquinho mais de força. Não porque preciso ser vista, mas porque agora sei que nunca precisei desaparecer para ser digna. Esta vida nova, pequena e tranquila, veste-me como um casaco sem o qual eu não sabia que tinha passado frio. Eu o uso suavemente. E não peço desculpas pelo calor. Era meados de outubro quando ele me encontrou. As folhas começavam a cair em espirais nítidas sobre a varanda. Eu as varria naquela manhã, e elas já haviam retornado. Macias e teimosas, como o próprio tempo. Eu estava sentado no balanço com um cobertor sobre o colo, uma xícara de chá apoiada no corrimão ao meu lado, quando ouvi os pneus na entrada de cascalho. Eu conhecia o som. Conhecia o carro também. Mesmo antes de ele aparecer, senti a mudança no ar. A maneira como o silêncio se dobra quando algo inacabado se intromete nele. Ele saiu do carro lentamente, como alguém inseguro sobre ser bem-vindo. Parecia mais magro do que eu me lembrava. Ou talvez apenas mais inseguro sem ela ao lado. Suas mãos permaneceram ao lado do corpo. Ele não subiu todo o caminho. Apenas ficou parado perto dos degraus da varanda, como uma criança na beira da sala de aula, esperando ser chamado. Eu não me mexi. Ele disse meu nome. Não, mamãe.
Apenas Maria. Isso me disse tudo. Deixei o balanço render uma vez embaixo de mim. Tomei um gole do meu chá antes de responder. Você me encontrou? Eu disse. Ele assentiu, olhando para os sapatos. Eu precisava te ver. Você desapareceu. Eu não desapareci, disse baixinho. Eu fui embora. Ele então olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos nas bordas, não de tanto chorar, pensei, mas por não saber como. Eu não queria que fosse assim. Estávamos tentando ajudar. Era só isso que importava. Fiquei em silêncio. Deixei as palavras ecoarem contra as árvores. Deixei o peso delas diminuir. Ele tentou novamente. Você ficou tão quieto por tanto tempo, e então um dia você simplesmente sumiu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Eu não sabia o que tínhamos feito de errado. Olhei para ele então. Olhei de verdade. Ele tinha o queixo do meu pai e o jeito do pai dele de falar sobre as coisas sem nomeá-las. Eu já via aquela mesma postura em espelhos há anos. A mulher que não pedia muito. Que se sentava na beira da mesa e sorria enquanto era esquecida. Você não fez fazer algo está errado, eu disse. Você se tornou alguém que parou de me ver. Ele engoliu em seco. O tipo de engolir que vem com vergonha, não com sede. Eu queria discutir, ele disse finalmente. Eu queria me defender. Mas aí pensei, e se você estiver certo? Não respondi. Ele desviou o olhar novamente. As crianças sentem sua falta. Elas falam de você o tempo todo. Eu sorri, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Eles falam sobre quem eu sou era. Não sou quem sou agora. E tudo bem. Ele esfregou a nuca. Como costumava fazer quando esquecia algo importante. Não precisamos voltar a ser como era, disse ele. Mas talvez possamos encontrar algo no meio. Uma versão de nós que ainda se encaixe. Eu pensei sobre isso. Sobre cakes. Sobre todos os anos que passei encolhendo, dobrando, esperando. Sobre como o silêncio me ensinou a reconhecer quando algo está sendo oferecido porque é realmente desejado, não porque é esperado. O que você quer de mim? Perguntei baixinho. Ele pareceu assustado. Não sei, ele disse. Talvez uma chance. De fazer melhor. De te conhecer, ainda. Essa foi a primeira coisa honesta que ele disse. E eu acreditei nele. Mas a fé não cura uma ferida. E a confiança não se regenera sob demanda. Ajeitei o cobertor no colo e observei uma folha cair entre nós. Uma espiral lenta. Sem pressa. Você pode vir me visitar, eu disse. De vez em quando. Mas não para consertar nada. Não para explicar. Ele assentiu, rápido, rápido demais. E você vai contar a eles, eu disse, aos seus filhos. Diga a eles porque eu fui embora. Diga a eles que não foi por raiva ou punição. Diga a eles que foi para lembrar quem eu era antes de me esquecer de mim mesma. Ele abriu a boca para falar, mas depois fechou. Assentiu novamente, dessa vez mais devagar. E ela? Perguntei. Ele olhou para as árvores. Ela não está aqui. Foi tudo o que ele disse. Isso foi o suficiente. Fiquei de pé. O balanço rangeu atrás de mim. Tem chá lá dentro, se você quiser. Eu disse como se costuma dizer. O céu é azul, a estrada está aberta. Não é um convite. É só uma verdade. Ele saiu na varanda e parou no degrau mais alto, como se não tivesse certeza se as tábuas o segurariam. Lá dentro, ele estava sentado à mesa da cozinha, onde eu havia deixado 2 xícaras, por hábito. Servi a segunda xícara para ele e a passei para mim. Não conversamos. Deixei o silêncio fazer o que precisava. Ele ficou ali por meia hora. Não disse mais nada. Apenas tomou um gole devagar, olhou ao redor da sala como se tentasse memorizar o que não podia ser retomado. Quando se levantou para ir embora, não pediu um abraço. Isso eu respeitei. Ao sair, ele se virou uma vez. Obrigado, disse ele. Por não fechar a porta. Eu não disse que você podia entrar, respondi gentilmente.
Eu disse que você pode me visitar. Ele assentiu. Um aceno pequeno, sincero. E então ele foi embora. Fiquei na varanda até o carro desaparecer atrás das árvores. Então, sentei-me novamente e deixei o cobertor cair novamente sobre meu colo. Olhei para a xícara que ele havia deixado para trás. Meio cheio. Ainda quente. Rastro. Era tudo o que eu precisava. E nada mais. Guardei a xícara de chá em que ele bebeu. Lavei-a, sequei-a e coloquei-a de volta na prateleira com as outras. Não em nenhum lugar especial. Apenas a devolvi ao seu lugar de sempre. Porque era isso que era. Um momento. Uma visita. Não um retorno ao que costumava ser. Apenas a borda suave de algo terminado. Não chorei depois que ele foi embora. Também não me senti triunfante. Apenas imóvel. Como quando uma tempestade finalmente passa e todos os galhos param de balançar, e o ar fica mais pesado, mas também limpo. Voltei para dentro e sentei-me perto da janela enquanto a luz diminuía. Observei o vento carregar as folhas em pequenas espirais, espalhando-as pela terra como páginas esquecidas. Tomei o último gole do meu chá e pensei. Não no que havia sido dito, mas em tudo o que não precisava mais ser dito. Demorei muito para alcançar esse silêncio. Anos me diminuindo para que eles se sentissem maiores. Anos confundindo resistência com amor. Anos chamando a negligência por nomes mais agradáveis. Ocupada, distraída, simplesmente cansada. Eu costumava pensar que, se desse tudo de mim, seria valorizada. Eu não entendia que as pessoas muitas vezes param de valorizar o que presumem que nunca vai embora. Mas eu fui embora. Não com fúria. Não com alarde. Saí como uma mulher finalmente acordando de um sono longo e inquieto. Este lugar, esta pequena e barulhenta casa à beira do lago, não é grandioso. O corrimão da varanda está ligeiramente inclinado. O teto do quarto tem uma mancha d'água em forma de coração torto. Mas me segura. Não exige nada além do que eu sou. E pela primeira vez na minha vida, isso basta. Na cidade, começaram a aprender meu nome. Não como a mãe de alguém. Não como a mulher mais velha que se mudou para perto da floresta. Apenas Mary. A mulher que lê livros de mistério, compra mel e deixa alecrim fresco na beira do balcão da lanchonete porque acha que tudo fica mais gostoso com ele. Maria me ensinou a criar abelhas. Ela disse que elas conseguem sentir medo e paciência, e é preciso oferecer mais desta última do que da primeira. Isso ficou comigo. Passei a vida com medo, de ser demais, de ser deixada para trás, de ocupar espaço. Mas agora, caminho entre abelhas sem pestanejar. Enviei uma carta desde que saí. Não para o meu filho. Não para a esposa dele. Só para as crianças. Foi curta. Eu te amo. Eu sempre tive. Se algum dia você quiser me encontrar, não por culpa, mas por curiosidade, estarei aqui. Peça o endereço ao seu pai, se ele quiser. Se não, saiba que estou em algum lugar com água azul e meu nome ainda é meu. Eu não esperava uma resposta. Não era esse o objetivo. O objetivo era me livrar do peso da espera. Colocar amor no mundo sem amarras. Alguns dias, caminho com Lilian pela trilha do lago. Não conversamos muito. Às vezes, ela aponta para um pássaro ou uma nuvem estranha e eu aceno com a cabeça. Certa vez, eu disse a ela que achava que o amor tinha que ser forte para ser real. Ela sorriu daquele jeito lento que ela tem e disse: talvez tenha que durar. E aqui estou eu. Duro. Não apesar do que fizeram, mas junto com isso. Eu não apago. Eu não reescrevo. Tudo faz parte de mim. A entrega, a dor, os dias em que fiz sopa e ninguém veio. Os aniversários em que o telefone nunca tocou. As perguntas que fiz e nunca foram respondidas. Agora eu carrego todas elas como pedras amolecidas nos bolsos do meu casaco. Ainda estão lá, mas não mais afiadas. As flores silvestres floresceram plenamente na semana passada. Laranja, Roxo, Bronco. Um pouco desorganizadas. Um pouco indisciplinadas. Fiquei lá fora, descalça, no início da manhã,
com a grama fria e úmida, e sussurrei alto para o vento. Olhe para mim. Ainda florescendo. Ninguém ouviu, exceto os pássaros. Foi o suficiente. Esta manhã fiz algo que não fazia há muito tempo. Escrevi meu nome completo em letra cursiva em um envelope em branco. Maria Evelyn Carson. A tinta vazou um pouco onde o papel estava muito macio, mas ainda assim parecia bom. Dentro do envelope, coloquei uma foto minha. Não do casamento, nem do batizado, nem das férias em que sorri por eles. Mas uma que Lillian tinha tirado de mim na semana passada. Eu estava sentada no cais, com os joelhos dobrados contra o peito, o lago atrás de mim calmo e amplo. Meu cabelo estava solto. Meu rosto suave. Eu não estava posando. Eu estava apenas ali. Coloquei o envelope no fundo da gaveta da minha mesa e escrevi na frente em letras pequenas e regulares. Para quem precisa saber que eu estive aqui. E eu estava aqui. Amar. Sofrer. Aprender. Deixar ir. Não um fardo. Não uma figura secundária. Não uma mulher que sobreviveu à sua utilidade. Apenas uma vida. Silenciosamente recuperada. Hoje à noite, farei uma sopa. Não porque alguém virá, mas porque ainda mereço calor. Vou preparar um lugar. Acender uma vela. Servir um copo d'água. E comerei devagar, sem pressa, como se fosse uma companhia que vale a pena manter. Depois, vou até a varanda, sento no balanço e deixo as estrelas me encontrarem. Deixo as mariposas voarem por perto. Deixo o vento balançar meus cabelos como um velho amigo. Não preciso de aplausos. Nem de encerramento. Nem de permissão. Eu tenho o que vim buscar. E dessa vez, eu decido quem pode me chamar de qualquer outra coisa.